Junho 19, lendo a história de Deus, 1 Reis 15, versículos 25 a capítulo 16, versículo 34 e 2 Crônicas 17. 1 Reis 15, versículo 25. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo. Destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada pelo seu povo, o silonita Aias. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão cometera e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo o Israel em Tirsa e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. 1 Reis 16. Então, a palavra do Senhor contra Baasa veio a Zeu, filho de Anani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar, provocando assim a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso, estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa, o que ele realizou e as suas conquistas, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Tirsa, e Elá, o seu filho, sucedeu como rei. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Zeu, filho de Anani, e Baasa e a sua família por todo o mal que fizeram aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirsa. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirsa naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirsa. Zinri entrou, feriu Elá e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Assim que começou a reinar, logo depois de assentar-se no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, nem parente, nem amigo. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra que o Senhor dissera contra Baasa pelo profeta Jeú, por causa de todos os pecados que Baasa e Elá, o seu filho, tinham cometido e levado Israel a cometer, pois, com os seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Zinri, rei de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá,
Zinri reinou 7 anos em Tirsa. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. No mesmo dia em que os acampamentos souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, proclamaram ali, no acampamento, Omri, o comandante do exército, rei sobre todo Israel. Então, Omri e todo o exército de Israel saíram de Gibeton e sitiaram Tirsa. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidade do palácio real, incendiou o palácio e morreu entre as chamas. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zinri e a conspiração que liderou constam nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Omri, rei de Israel. Então, o povo de Israel dividiu-se em 2 facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazer o rei, e a outra metade apoiava Omri. Os seguidores de Omri, porém, revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Omri tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Omri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza. Por 2 talentos de prata, ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Omri, porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor e pecou mais do que todos os que o precederam. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. E assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Omri, o que ele realizou e as suas conquistas, constam nos registros históricos dos reis de Israel. Omri descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E Acabe, o seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que precederam. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste de Azerá. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Nos dias de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Segundo Crônicas 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, sucedeu-o como rei e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim que Asa, o seu pai, tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos caminhos que o seu antepassado, Davi, tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus do seu pai, obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os santuários locais e os postes de Azerá. No 3º ano do seu reinado, ele enviou os oficiais Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão.
percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata, que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades de armazenamento em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens, por famílias, era a seguinte: de Judá, comandantes de batalhão de 1.000, o comandante Adna, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o comandante Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Estes eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.